Muito bem, queridos irmãos, alunos aqui do nosso curso de capelania, os nossos capelães, futuros capelães, as capelãs e também os nossos visitadores voluntários nos hospitais, nas casas de saúde, nos postos de saúde, enfim, aonde houver uma alma necessitada de Jesus, nós precisamos estar presente. Não importa o tipo de situação, o lugar onde se encontrem, mas se uma alma precisar de Jesus, nós temos a ordem direta do Mestre: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E a garantia é que Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na aula passada, ou nas aulas passadas, eu falei sobre algumas coisas muito importantes, que é sobre o preparo do capelão e do visitador, também diante da visão do sofrimento do paciente. Eu falei muito sobre a descrição e evitar certo tipo de coisas com o paciente. Mas agora eu queria falar uma coisa no quesito pessoal. Algo que o visitador ou capelão, ele precisa ter e ele não pode ter. Ele não pode ter insensibilidade com aqueles que estão sofrendo. Ele precisa ter o sentimento da sensibilidade, da compaixão, da empatia, para que ele possa fazer um serviço, lembrando que ele está ali atendendo espiritualmente à imagem e semelhança de Deus. E que aquele paciente que está no leito esteja com dor ou somente em tratamento, ou aguardando a alta do médico, ou acabou de entrar, ele precisa receber o tratamento da melhor qualidade no quesito de assistencialismo espiritual. E é aí que a capelania entra preparando você para que você faça esse trabalho. A sensibilidade na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é imprescindível para que você possa ajudar aqueles que sofrem. Note que Jesus, antes de realizar muitos milagres, a Bíblia usa a seguinte expressão: e Jesus moveu-se de íntima compaixão. A compaixão pelo próximo, demonstrar a sua sensibilidade espiritual e também emocional, e por que não dizer fraterna, sobre a vida desses que estão ameaçados por uma doença, aqueles que estão sofrendo dentro dos ambientes hospitalares, que nós sabemos são desconfortáveis, né? São apertados, são limitados, são coletivos e que trazem, embora lutem pela saúde, traz muito sofrimento na vida das pessoas que estão internadas. São tempos que duram eternidades dentro de um ambiente que é chamado ambiente hospitalar. Graças a Deus pelos hospitais que temos, pela saúde e pelo sistema único de saúde que o Brasil tem, e que eu, como pastor de hospital, que trabalhei durante 10 anos, já contei isso no começo, eu reconheço que o SUS é o melhor plano de saúde que existe no Brasil. Acontece que a demanda é muito grande e a população se multiplica cada dia mais e falta investimento das autoridades para que pudéssemos expandir. Mas o sistema funciona bem. Os tratamentos, quando se tem a vaga, o leito e os profissionais, o SUS, ele ajuda muito a pessoa. Mas o trabalho da capelania, que trabalha junto também nesse sistema único de saúde, é um trabalho que precisa da sensibilidade. Você precisa compreender que aquelas pessoas que estão ali estão num grau de sofrimento que jamais nós vamos poder medir em 5, 10, 15 minutos de uma visita pastoral. Porque nós viemos da nossa casa com toda a liberdade do tempo e nós optamos por estar ali, e quando decidimos, despedimos do paciente, saímos do hospital e retornamos para nossa casa, ou vamos para o shopping, ou para uma praça, ou para a casa de um familiar, enfim, mas o paciente vai continuar ali, alguns temporariamente, outros
como eu já disse em aulas passadas, ali será o último lugar deles vivos na face desta terra. E não é a casa deles, não tem o conforto, por mais que seja um ambiente, às vezes, até particular, não existe um lugar melhor no mundo do que o nosso próprio lar, nossa própria família, nossa própria casa, nossos amigos e os nossos queridos. Então, um capelão precisa ser sensível, que está lidando com uma pessoa que talvez está desestruturada emocionalmente pelo quadro que ela está vivendo. E o pastor, o capelão, ou a capelã, ou o visitador, não pode querer receber do paciente um tratamento de reconhecimento da sua autoridade ministerial. Eu sou o pastor, necessito de ser reverenciado, tratado bem. Não, isso não existe. O capelão está ali para servir, para descer à altura do leito do paciente que sofre e demonstrar para ele que está ali porque ama a Deus, ama o próximo e está obedecendo o ídolo de Jesus. E está ali como alguém sensível para abençoar estas pessoas, seja com a aplicação da palavra de Deus, ou seja, através de uma oração intercessória ou a ministração pela imposição, sem o toque das mãos, que eu vou dizer nas aulas posteriores, sem o toque das mãos, mas que está ali para orar, para interceder, para ministrar sobre a vida dessa pessoa uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas com sensibilidade e espiritualidade. O visitador, o capelão, precisa ser sensível. Agora, é claro que com equilíbrio das suas emoções. Porque há pessoas que às vezes começam a ver o sofrimento dos outros e sabe o que acontece? Ele começa a sofrer. E aí ele pode se desestabilizar emocionalmente. E aí, em vez dele dar o trabalho de assistência espiritual para o paciente, daqui a pouco é o paciente que está dando a assistência espiritual para ele e consolando ele. Porque ele foi tão atingido com a história do paciente que ele se desestabilizou. A história foi tão forte que abalou as emoções. Ele precisa ser levado porque descontrolou a pressão, lhe deu aceleração, desencadeou um quadro de ansiedade e talvez até um momento de depressão aguda. Acontece isso, pastor? Acontece. Quando as pessoas estão despreparadas e acham que vão para o hospital e vão encontrar todo mundo sorrindo, sem histórias tristes, essas pessoas podem ter um choque, um confronto consigo mesmo e precisarem de ajuda, inclusive no pronto-socorro. Eu lembro perfeitamente de um garoto, olha que história triste, são experiências vividas. O seu pai era um caminhoneiro e estava na estrada. E o menino sofreu um acidente aqui, nas regiões onde ele residia. E nesse acidente, outro caminhão passou em cima das pernas desse menino. E as pernas desse menino foram mutiladas e precisaram ser amputadas. O menino era tão apegado com o pai que ele só queria o pai. Ele só queria o pai. Mas repito, o pai era caminhoneiro, estava em viagem, trabalhando. A mãe desse menino ligou para o pai, que o pai viesse imediatamente para atender o filho no momento de muito sofrimento. No caminho de volta, esse pai sofreu um acidente e no acidente ele perdeu a sua vida. Um acidente fatal, um acidente que deixou o menino, além de mutilado as suas pernas e amputadas, agora lhe deixou esperando seu pai e o pai não chegaria para socorrer o momento, ou o filho naquele momento de dor. Um momento muito triste, todos nós choramos, os pastores, companheiros de ministério, não seguramos as nossas lágrimas. Era um quadro terrível. E vêm as perguntas, por quê? Por que isso aconteceu? Qual o propósito disso? O que dizer para a mãe desta criança que estava ali agora, com o marido em óbito na estrada? O filho sofrendo pela mutilação e amputação das pernas?
e agora com a dor do luto. O que dizer para esta mãe? E como explicar para aquele menino que o desejo dele de ter o pai para lhe consolar não se cumpriria? Meus amigos, ser capelão é entender que nós vivemos numa linha muito tênue entre a vida e a morte dos pacientes, entre a recuperação e o óbito dos pacientes, entre os questionamentos e as não respostas recebidas, entre a dor e o sofrimento, fazendo contraste com a alegria lá no setor da maternidade, onde todo dia nascem crianças. Embora as crianças choram, toda a sua família sorri, porque nasceu mais uma criança. Mas nos andares inferiores ou superiores, há muita lágrima, há muito choro. E o pastor que visita o ambiente do sofrimento, do luto, das cirurgias de alta complexidade, dos casos desastrosos e de muito sofrimento, é o mesmo que precisa saber entrar na maternidade e entender que o ambiente é outro. Em um ambiente está a morte, a tanatologia, a multifatoriedade da morte, que destruiu, roubou, tirou, findou a vida de uma pessoa. Mas no outro lado está a vida, o dom natural de Deus, a vinda de um novo ser por permissão e vontade soberana de Deus. Que resposta daríamos a estes dois polos tão complexos e próximos, mas tão distantes, e que está presente na vida de todo ser humano? Porque todo ser humano, depois do pecado de Adão, tornou-se mortal. O que dizer nesse quadro desse menino que eu acabei de dizer para você? Na época, todos nós, os pastores, os voluntários, choramos, oramos por essa família e descobrimos que em dados momentos nós não temos palavras para dizer. Não existem palavras que possam consertar uma situação dessa. E nem consolar. É aí que o capelão precisa ser um agente de Deus, para que o Espírito Santo, que é o único que pode ajudar e consolar e fortalecer essas pessoas, ele possa entrar em ação. Na verdade, na Bíblia Sagrada, lá no livro de São João, capítulo de número 17, na oração sacerdotal de Jesus, você vai ver Jesus orando os discípulos e usando muito a palavra para quê? Para que eles sejam um, para que eles estejam comigo, para que, muitas vezes a palavra para quê. Essa palavra para quê, no grego, ela significa rina, que não é o porquê. No original, no grego, está escrito para quê. E muitos capelães, ao se deparar com quadros tristes, como eu vivi isso na pele, você quer saber por quê. Quando, na verdade, com Deus, não é por quê, é para quê. Qual o propósito? O que vai isso terminar, se não agora, daqui a algum tempo ou daqui a alguns anos? O porquê aconteceu? Não temos as respostas. Por isso precisamos entender que o nosso trabalho precisa saber administrar o sentimento. Você precisa entender que acima do que você acha, acima do que você pensa, acima do estudo do médico, acima das autoridades de serviço, acima do efeito medicamentoso que o paciente recebe, acima de tudo está a soberania de Deus. E está o poder do El Shaddai, o Todo-Poderoso.
e ele não erra. O que fazer nesse caso? Eu vou te explicar uma coisa. Durante um tempo, eu sofri muito com isso. Eu tive muitos casos de agudos de depressão. Depressão? O senhor, um pastor, um capelão? Sim, sim. Depressão, que na palavra de Deus, depressão entende-se tribulação. Pressão de fora para dentro ou de dentro para fora. Essas depressões podem ser causadas por situações que vêm de fora para dentro da nossa vida, como de dentro da nossa vida para fora. No meu caso, eu sofria muito porque me declarava e tinha consciência e me deparava com muito sofrimento na vida das pessoas. Não foram 10 anos de começo. Começou com um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 6 meses, um ano, e eu fui me adaptando a esse trabalho do hospital. Até que eu pudesse entender e saber lidar com meus sentimentos, eu sofri muito com isso. Por isso que eu falo esse tema na minha matéria. Eu sofri muito com isso, porque eu via pessoas sofrendo, que às vezes depositavam a sua fé e confiança em mim, através da palavra que eu tinha dado e liberado, e um milagre não acontecia na vida deles. E aquilo me fazia sofrer demais. E eu sofria muito de passar noites em claros, a ponto de, no momento de voltar ao hospital, eu entrava num sentimento de fuga, porque eu não queria me deparar com situações que eu era impotente para resolver. E um dia, conversando com um médico, um excelente profissional, eu disse: doutor, eu não estou conseguindo realizar o meu trabalho, porque a assistência espiritual, ela tem que entender que existem outros mecanismos de apoio também emocional dentro do hospital para os pacientes. E eu conversando com os médicos, porque daí você desenvolve muitas amizades, né? Você vive com eles, ora por eles, ora com eles, aconselha familiares de paciente deles, dá notícia para pessoas a pedido deles. Então você estabelece um vínculo, se você fizer um trabalho de qualidade, respeitando essas autoridades de serviço e mantendo sempre a sua descrição. Não invoque para ti a autoridade ministerial, mas transmita às pessoas que você está ali para cooperar, para ajudar e para dar qualidade também no serviço que eles desenvolvem através do uso da fé. E eu contei para esse médico, esse doutor, ele disse: eu tenho sofrido muito, doutor, porque eu como pastor vejo que sou impotente diante de certas situações. Há pessoas que eu oro e eu penso que Jesus nem vai curar e eles são curados. E há outros que eu oro e peço porque eu sei que eles precisam de um milagre, e o milagre não vem. E às vezes outras notícias ruins chegam e eles perdem a vida. E ele me ensinou uma coisa. Ele disse para mim: pastor, fique de pé. E eu fiquei de pé. E ele disse: tira esse jaleco, porque o capelão usa um jaleco dentro do hospital. Tira esse jaleco. E eu tirei o jaleco. Ele disse: pendure esse jaleco no cabide. E eu pendurei. Ele disse: quando você for para sua casa, deixe o jaleco aqui. Ou seja, deixe toda a sua fragilidade como capelão e impotente diante de certas situações, deixe aqui. Você é pastor aqui no hospital. Você é capelão aqui no hospital. Quando você deixar o jaleco, você estiver indo para a igreja, você é o pastor Marcos Romano. Pegue a sua Bíblia, leve o seu inário, dirija o seu culto, pregue fé para os seus fiéis a Deus na igreja que você dirige. E quando você encerrar o culto, e o capelão já ficou aqui no hospital, ao chegar na sua casa, tire o paletó e deixe o pastor no cabide e volte a ser o pai, o esposo, o cristão, o cidadão, o homem de bem. E aí você vai entender que os momentos de chorar é quando você está aqui no jaleco, dentro do hospital. Imagina eu, capelão do hospital universitário, recebendo capelania de um profissional da saúde.
que é um médico, que trabalha com receituário, que leva o paciente para um exame, para o centro cirúrgico. Sabe quem estava usando ele para falar comigo? Deus. Deus ensinando eu a administrar os meus sentimentos para que eu pudesse realizar um trabalho de qualidade. Então, quando ele me deu aquela aula prática, simples, objetiva, eu entendi que acima de todos os problemas está o meu Deus. E abaixo de Deus estão todos os problemas e todos os homens. E nós somos limitados. E infelizmente há coisas que vão fugir do nosso controle ou desejo e que nós não temos condições de resolvê-las por nós mesmos. É a síndrome de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ouvirás? Abacuque queria ser ouvido por ele mesmo, mas aí Deus lhe dá um esclarecimento. E quando Deus lhe esclarece, diz: eu suscito o Egito e a Síria já caíram, mas eu suscito os caldeus, um povo que marcha da largura da terra, e eu vou tratar com Jerusalém. Depois que Deus lhe dá a explicação total, Abacuque entende a voz de Deus, compreende a soberania de Deus e escreve o capítulo 3, versículo 2. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Ou seja, agora eu entendi. Eu entendi que o Senhor não pode me responder porque eu quero ser respondido, porque eu estou indagando. Eu entendi que tudo está acontecendo por vontade e soberana tua, ó Deus Todo-Poderoso. E lá no final, ele acaba dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você será um capelão de qualidade quando entender que você vai se deparar com impossibilidades, com limitações, obstáculos intransponíveis, porque entra a soberania e a vontade diretiva de Deus. Não somente a permissiva, mas a diretiva. O que eu faço, pastor? Eu não oro? Eu não oro por esse paciente? Não, ore no hospital, ore na igreja e ore em casa. Mas entenda que no hospital você exerce a capelania, se doe, seja sensível, espiritual, comprometido, de oração, de jejum, jejue pelos teus pacientes, ore por eles, ministre a Bíblia sobre eles. Mas quando você sair dali, vá para a sua igreja, se encha de Deus, cante louvores, pregue a verdade, tenha comunhão com seus irmãos. E quando você chegar em casa, glorifique a Deus pela sua saúde e a saúde dos seus familiares. Não leve problema de um lado para o outro, que isso pode ser um plano do inimigo para neutralizar a sua ação. E aí na sua casa, no seu lar, no seu oikos ou oikos, na sua lareira, onde você se une com a sua família, você refaz as suas forças e pode descansar no Senhor para um novo dia. Ontem você orou e Jesus não curou o paciente, não era plano dele curar, mas você tem que deixar as coisas de ontem no ontem. Mas hoje ele pode curar outra pessoa, ele pode salvar outra pessoa, ele pode operar um milagre através de você. Então, tenha sensibilidade, mas equilíbrio nas tuas emoções. Eu gostaria de falar muito sobre isso, mas eu tenho certeza que você é um aluno inteligente e já captou a mensagem.